Olá, galera! Hoje iremos estudar um gênero textual que é reconhecido no mundo todo e é muito apreciado pelo público infantil e jovem, por ser uma forma divertida de contar histórias. Nós estamos nos referindo ao gênero Histórias em Quadrinhos. Esse gênero, ele apresenta um formato peculiar em quadros, né? Que podem ser coloridos ou não. No caso aqui nós temos a tirinha da Mafalda, que está com cor. E geralmente esses quadros eles vão se encontrar numa posição horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, ok? E, claro, temos também uma tipologia textual presente aqui nesse quadro. Nós temos o texto conversacional, representado pelos balões de fala, de pensamento dos personagens, e temos também a narração quadro a quadro, que aí vai refletir os elementos básicos, né, da narrativa, que envolve a questão do enredo, os personagens, tempo, espaço. Também vou estar falando mais adiante. Então, essas histórias em quadrinhos, elas têm objetivos, né? E aqui a gente vai, claro, identificar o objetivo dessa tirinha, dessa história em quadrinhos, mas vou citar aqui para vocês algumas que são comuns. Elas podem ou fazer uma reflexão, elas podem fazer uma crítica, ou até mesmo humor. No caso aqui, a tirinha da Mafalda, nós temos que fazer uma análise do texto não verbal e associar o texto verbal, que é o que está aqui no balão. E aqui observando, nós temos a Mafalda apontando para o mapa mundi e temos aqui conversando com seu ursinho sobre isso. Ela diz: olha, este é o mundo, está vendo? E no outro quadrinho, segue um zoom, né, da Mafalda olhando para o seu ursinho e dizendo: sabe por que este mundo é bonito? E segue o terceiro quadro com a seguinte resposta: porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E aí você percebe que a feição da Mafalda está um pouco assustada, ou seja, na verdade aqui, o que essa tirinha quer dizer? Podemos concluir que a Mafalda não está satisfeita com o mundo que ela vive, porque é muito fácil você olhar esse mapazinho bonitinho aqui, mas quando você vai viver nesse mundo, você vai observar que existem muitos problemas ambientais, problemas sociais. Não está escrito aqui, mas o olharzinho dela assustado já indica que ela não está satisfeita com o mundo que ela vive, o planeta que ela vive, ok? Então aqui tu tens o quê? Uma reflexão, né, da Mafalda em relação ao mundo que ela vive, ou seja, muita coisa precisa melhorar. Bem, então aqui esse quadrinho é um quadrinho que, de uma certa forma, apresenta esse objetivo, que é a reflexão. Ao mesmo tempo, nós temos aqui embutido também uma certa crítica, né? Ou seja, precisa se fazer algo. Então, ela não está satisfeita com o que ela tem, enfim, vivido nesse mundo. Vamos então passar adiante e ver aqui passo a passo o que é preciso para a gente poder fazer uma leitura de histórias em quadrinhos. Como ler uma história em quadrinhos, né? Eu disse a vocês que é uma narração quadro a quadro. Então, o primeiro passo seria esse, né? Você fazer uma leitura das imagens, saber quem é quem, até para que você possa compreender, né, o que ela está ali fazendo.
Depois, em seguida, você faz uma associação dessa imagem com um texto verbal. Então, aqui tu tens a Mônica, a Magali conversando, parecem caminhando num determinado local. E aqui o balão de fala da Magali. Eu sempre sugiro que você procure saber um pouquinho dos personagens. Então, no caso, por exemplo, a Mônica, ela é um pouquinho irritada. A Magali, ela já é uma personagem mais paciente e, ao mesmo tempo, ela gosta muito de comer, né? Ela troca coisas por comida. Então, uma das características do Maurício de Souza é a humanização dos personagens. Ou seja, você percebe que são personagens que existem na nossa sociedade, pessoas que se comportam, né, desse jeito. Então, a Mônica é irritada, a Magali já é um pouco mais paciente e o Albertinho é aquele garotinho que gosta, né, de provocar, mas ao mesmo tempo ele também gosta de elogiar. Então, vamos ler aqui a tirinha para a gente poder compreender o que está aqui, a intenção dessa tirinha, o objetivo dela. A Magali diz: você precisa ser mais feminina, Mônica, afinal, nós usamos saias. E conclui no segundo quadrinho: lá vem o Albertinho, procure conversar com ele sem se exaltar e sem surrá-lo. Puxa um assunto qualquer. Pouco depois, aqui tu tens uma característica do narrador já aqui, né? Ou seja, você já está fazendo uma narração quadro a quadro, mas aqui tem uma fala do narrador. Pouco depois, o que aconteceu? Quem fala que eu sou do sexo frágil apanha mesmo, ou seja, subentende-se que a Mônica bateu no Albertinho. Ele disse algo a ela que ela não gostou. E a palavra sexo frágil remete aqui à raiva da Mônica, ou seja, ela defende uma igualdade de gêneros, né? Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, somos iguais, homens, mulheres. Então ele disse algo para ela que talvez tornou-a menor, e aí ela se irritou e bateu nele. Então aqui também nós temos uma tirinha que, de uma certa forma, remete uma reflexão sobre essa questão, né, da igualdade de gêneros, ou seja, somos iguais nos direitos e deveres. Então, aqui nós já temos uma tirinha em preto e branco, também, né, na posição horizontal, e que caracteriza bem a tirinha de uma história em quadrinhos. Vamos passar adiante para uma outra tirinha para a gente poder fazer essa leitura. Por fim, nós temos essa tirinha aqui, tá? E também nós temos os elementos que nós falamos anteriormente. Aqui nós temos o texto não verbal, o texto verbal e as imagens quadro a quadro, tendo aqui um sentido, estabelecendo um sentido claro, mostrando inclusive um contexto atual. Então vamos ler aqui o que o médico está aqui no balão de fala, a fala dele no balão de fala, para a gente poder entender melhor o que a tirinha quer nos transmitir. Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem, ou seja, ele está se dirigindo a esse personagem aqui, que seria o país da China. São duas doenças que te acometem, o coronavírus e a xenofobia. E aí é importante a gente saber aqui o que é xenofobia, para a gente poder entender melhor essa tirinha. Fobia, aversão. Xeno seria estrangeiros, então a versão dos estrangeiros, que no caso são os chineses aqui. Então aqui você vê por essas pessoas, né, fora chinesa, culpa é da China, comedores de música, que está embutido aqui um certo preconceito, né, contra os chineses. Então, também essa tirinha aqui, ela está disposta
como foi dito anteriormente, numa posição horizontal, que é uma característica, tá? Ou seja, da esquerda para a direita, ou seja, você tem aqui apenas 2 quadrinhos, mas que remetem, né, um enredo aqui presente. E sobre o enredo, nós vamos falar na próxima aula, nós vamos estudar quais são as partes do enredo, e aí nós vamos, inclusive o objetivo dessa tarefa vai ser vocês produzirem no final uma história em quadrinhos. Hoje o objetivo, na verdade, era vocês fazerem essa leitura, saber fazer essa leitura. Então a gente vai ficar por aqui, em breve nós nos encontraremos novamente. Beijos!